Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Max Verstappen e sobre Oscar Piastri principalmente. A gente tem que comentar sobre essa luta do título da Fórmula 1 e pelo aspecto de que nesse momento, as pessoas já estão começando a acreditar que o penta de Max Verstappen é inevitável, Porque ele conseguiu reduzir demais a vantagem desde o Grande Prêmio da Itália. Quando termina o Grande Prêmio da Holanda, Oscar Piastri vencendo e o Lando Norris abandonando por um problema de motor nas voltas finais, a vantagem que o australiano tinha, ela era descomunal, 104 pontos de vantagem para o Max Verstappen e 32 para Lando Norris. Desde então, a vantagem só despenca, Porque no GP da Itália, Verstappen vence, o Lando Norris chega em segundo, o Piastri em terceiro. E aí temos que declarar que o Piastri entregou a posição para o Lando Norris. E ali vale 6 pontos, não só 3. Para o Verstappen valia 3. Mas assim, para o Norris valeu 6, porque era 3 pontos a mais para o Piastri e 3 a menos para o Norris. A conta é fácil, E aí a vantagem que hoje está em 14 podia ser 20, E aí a gente chega no Grande Prêmio do Azerbaijão. Piastri bate na classificação e na corrida. E aí Verstappen vence. O Lando Norris só conseguiu tirar 6 pontos ali, mas tirou vantagem. Aí a gente vai para o Grande Prêmio de Singapura. Verstappen é segundo, Lando Norris o terceiro, Piastri é 4, mais 6 pontos. E agora o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Verstappen vence, Lando Norris é o segundo e o Piastri é quinto. É uma sequência tenebrosa do Oscar Piastri, mas é tenebrosa. Não tem outra palavra para definir. Um pódio e é um terceiro lugar, que foi na Itália, porque de resto, assim, são 3 corridas seguidas sem ir para o pódio. Porque o cara no Azerbaijão bateu, em Singapura ficou em quarto, agora fica em quinto. E somou 22 pontos nas últimas 3 corridas. É muito pouco, são 4 corridas seguidas atrás dos 2 rivais. Então, isso para mim diz muito sobre que o Oscar Piastri está sentindo a pressão. E no final, o Verstappen é o tetracampeão, que eu já tô adiantando, É o tetracampeão, buscando ser o penta, E tá lutando contra gente que, assim, não tem o menor costume de estar lutando por título, não tem o menor costume de estar dirigindo o melhor carro. É apenas o segundo ano do Norris com o melhor carro, é apenas o segundo ano do Piastri com o melhor carro, e assim, um ano e meio, Porque na primeira metade lá de 2024 a Red Bull era melhor. Então, assim, a situação tá preta para eles, porque eles estão lidando com um piloto que já tem experiência e tem muito mais talento. E a questão é, não é por falta de ferramenta que eles não estão conseguindo vencer esse campeonato. Você tem a McLaren, ela foi campeã de construtores, quase com 2/3 do campeonato, quase no Azerbaijão eles foram campeões de construtores. Acabaram sendo campeões lá em Singapura, mas assim, é um negócio surreal ver como que o campeonato colapsa para eles devido aos pilotos não saberem ter emocional para isso, não é por falta de carro. Lá no Azerbaijão tinha carro para fazer pole. A gente vê as voltas que eles fizeram o fim de semana inteiro até chegar no Q3. Eles não fizeram pole porque os dois erraram. Lá em Singapura tinha carro para mais, ficaram atrás do Verstappen. Aí agora no Grande Prêmio dos Estados Unidos também tinha carro para mais. O Piastri andou o fim de semana inteiro atrás do Norris. E aí na hora de chegar ali na sprint fez aquela lambança e na corrida não fez nada. O ritmo dele era tão fraco que nem o Leclerc com pneus macios, usados, estava perdendo tempo para ele direito. Demorou 20 voltas para o Piastri começar a tirar tempo e no final não adiantou de nada. Ele ficou, assim, se não me engano, ele ficou a 20 segundos do Norris na corrida, ou mais do que isso. Então, é vergonhoso a performance que o Piastri teve nos Estados Unidos, mas é uma demonstração de pressão. Aí a minha pergunta é, ele vai conseguir se recuperar nessas corridas finais? Porque o André Stella já tá chegando e falando, olha, esse tipo de característica de pista no México não casa com o estilo de pilotagem dele. Meu amigo, quando o piloto é bom, ele pilota em qualquer lugar. Ok que tem pilotos que vão se encaixar mais com a pista, porque eles gostam de frear mais dentro da curva, Uma das coisas que fazia o Pérez andar bem em pista de rua era isso, Porque normalmente as curvas são mais cotovelo, etc, Aí aí ele conseguia frear mais dentro, ele era mais agressivo na entrada de curva e, por exemplo, o Verstappen tende a ser um cara que gosta mais da saída de curva, Ele sacrifica às vezes um pouco de entrada para ir mais rápido na saída, Só que o Verstappen, quando é necessário andar no ciclo de rua, ele anda. Ele não é à toa, ele já ganhou em Mônaco, ele já ganhou quase tudo quanto é lugar. Ele só não ganhou em Singapura. E esse ano ficou 2 vezes seguidas em segundo lugar. Não é porque ele anda mal lá. A questão é, a gente tá vendo ali umas performances dos pilotos da McLaren claramente com medo.
E aí, aquele negócio, quando você tem o medo de perder e não tem a coragem para ganhar, o resultado é meio que óbvio, né? Tem que bater no peito, tem que aguentar a pressão. E eu vou falar aqui, esses caras não te passam a confiança que o Rosberg te passava, né? Porque assim, vamos colocar essa posição de um piloto que tá tentando ameaçar um multicampeão. O Max Verstappen foi esse cara. Mas a gente já sabia que ele era bem diferenciado, até pelo tudo que ele já fazia na Red Bull antes, né? Ele teve culhão para aguentar. Você pode até entrar nas polêmicas, né, de tudo que aconteceu lá no fim de temporada de 2021, mas o nível dele foi alto, ele induziu o Hamilton aí em alguns momentos, ele teve em vários momentos na cabeça da Mercedes. Ele conseguia fazer isso, né? E era uma condição de muito mais equilíbrio do que está agora. Eles têm carros melhores do que o Verstappen. Aí a gente volta a rebobinar aqui um pouquinho mais no tempo. A gente tem 2016. O Rosberg entrou na cabeça do Hamilton. O Hamilton já era tricampeão em 2016. Estava em busca do teto. O Rosberg não tinha nada ali. E era muito criticado por alguns, nem tanto, né? Tipo, quanto foi o Pérez, o Bottas, né? Porque até ele fazia um trabalho respeitável, né? Mas a questão é, tinha gente quando ele errou lá nos Estados Unidos em 2015, falando, ele não é um cara para ser campeão mundial. Olha como ele tá mais próximo do Vettel do que do Hamilton, entende? Tinha muita crítica em cima do Rosberg. E em 2016 ele calou a boca de todo mundo. E quem que sentiu a pressão? Quem cometeu mais erros em 2016? Não foi ele. Ele cometeu erros? Cometeu. Lá no Canadá, a corrida dele na Alemanha foi ruim. Mas ele conseguiu dar a volta por cima. Aí a gente vai bobina, mas no tempo, né? 2007, o Lewis Hamilton é um calouro contra um bicampeão mundial dentro da McLaren. O Fernando Alonso, um dos melhores pilotos da história. Quem que teve coragem de enfrentar um bicampeão mundial dentro da própria equipe? E assim, a ponto do Alonso ter perdido a cabeça e ficar lá parado no box da Hungria, né, para evitar o Hamilton de fazer mais uma volta na classificação, ou ficar gritando dentro do cockpit lá nos Estados Unidos pro Hamilton trocar de posições, que ele não estava conseguindo passar em pista. Entende? É o que um cara tem que ter culhão. Para pra pensar, o Senna, quando ele vai pra McLaren, ele tá numa equipe que vinha com tinha um piloto bicampeão mundial, que é o Alain Prost. Gente, o cara foi lá e peitou. Ok que eu tô citando um gênio do esporte, você tem aqui alguns grandes pilotos, né, mas quer ser campeão mundial, você tem que pertencer a essa galera. Todos que eu tô citando aqui são campeões mundiais. Eles vão ter que superar grandes adversidades, né? Imagina assim, será que o Schumacher, tipo assim, vamos pensar no Alonso, né? Será que ele chegaria longe se ele não peitasse o Schumacher também, não? Se ele não fechasse a porta para o alemão? Por exemplo, em 2005 muita gente falava, será que o Alonso vai ter muita resistência contra o Schumacher ali em Imola, porque não é a briga dele, o Schumacher não tá brigando pelo título, ele fechou a porta, tem que ter espírito de campeão, tem que aproveitar cada oportunidade, cada resultado, e não tem esse espírito dos dois pilotos da McLaren, é moleza demais, né? E aí a gente vê quem tem o espírito, quem tem esse espírito de combatividade, né? Que não larga o osso nunca, vai aproveitando. E é o caso do Verstappen, né? E agora o Max Verstappen tá com a faca e o queijo na mão. Porque o carro entrou numa condição de competir. Há de se ressaltar o ótimo trabalho do Pierre Hachê em achar as soluções, até porque o próprio Tsunoda tá pontuando mais, foi sétimo no Azerbaijão, o sétimo ou sexto, né? E agora é sétimo aí também no GP dos Estados Unidos, né? Assim, longe de ser também grandes resultados, nossa Deus, né? Nada brilhante, mas para alguém que só tava fechando o grid, que chegava lá em algumas pistas sendo o último colocado, já é alguma coisa melhor, né? Por exemplo, ele não pontuou lá na Itália quando o Verstappen ganhou. Mas a questão é, a gente está vendo a Red Bull melhorar e se tornar um carro que, se não é melhor, coloca o Verstappen na briga. E o Verstappen na briga é assim, entra o componente do piloto, ele faz muito mais a diferença. Então, para mim, assim, é uma situação bem complicada de lidar para a McLaren agora. E o GP do México é aquele negócio. Se Singapura já era muito crucial para o campeonato e o Verstappen já tinha conseguido uma vitória ali, né? Agora, como é que fica o México? Agora, como é que fica o Brasil? Principalmente Las Vegas e o Catar. Essas são as pistas que eu estou muito curioso para ver o que a McLaren vai fazer. Porque, sinceramente, não são sinais positivos o que eles estão vendo agora. Então, para mim, assim, Las Vegas, a Mercedes, para mim, vai estar mais forte que a McLaren pelas características da pista. Por exemplo, Abu Dhabi também é uma pista que a Mercedes pode ameaçar. Eu não vejo a McLaren sobrando lá, não. E assim, a gente tem que parar para pensar. Será que só os pilotos vão entrar em desespero ou a equipe também? Será que o Zac Brown não fica aterrorizado vendo não só o Verstappen partindo para cima, como a gente está vendo o Leclerc brigando com eles, o Russell fica na frente em Singapura?
Tudo isso vai entrando na cabeça da McLaren e a verdade é que agora, mais do que nunca, eles vão ter que ser os pilotos que não foram no ano todo. Eles agora vão ter que conseguir ganhar essas corridas se quiserem serem campeões mundiais, porque se não fizerem isso, eles vão sofrer a maior virada que a Fórmula 1 já viu. E assim, é uma virada que pode sim eternizar o Max Verstappen como um dos maiores pilotos de todos os tempos, se não o maior, mas ao mesmo tempo vai ser um sinal de incompetência, porque se uma equipe é campeã com tanta antecedência e eles ainda dão um jeito de perder o título, né? É ter a responsabilidade deles também. Se o Verstappen for campeão, genial, brilhante, a gente bate todas as palmas necessárias, porque é um dos melhores de todos os tempos e para mim já está entre os 5 melhores. Mas não dá para negar que há responsabilidade tanto da equipe McLaren como de seus pilotos para que isso seja possível. Porque a verdade seja dita, né? Com um carro desse, perder o Mundial de Pilotos seria um fracasso gigantesco e ano que vem a gente não sabe se a McLaren vai ter o melhor carro. É um novo regulamento. Pode até ter o melhor motor, porque a Mercedes está mostrando aí com muita confiança, mas melhor carro tem outras equipes com motor Mercedes. 3 outras equipes, Williams, Alpine e a própria Mercedes. E assim, se ficar nivelado, contra a Mercedes do Russell, dá Russell também. Para mim, esse é o nível que eu tenho de desconfiança desses pilotos da McLaren. Nivelados contra a Ferrari, eu acho que daria Leclerc e Hamilton, né? Se o Hamilton entra em condição de briga pelo título, acho que ele cresce, né? Se nivelados contra a Mercedes, para mim dá Russell. E agora estão nivelados contra o Verstappen, mas ainda tem vantagens. Ainda tem 40 pontos de frente com o Piastri, 14 para o Norris. E aí minha pergunta é, se alguém ficar muito próximo ali, tipo, do Verstappen, tudo isso, né? Ali nos momentos finais do campeonato, será que a McLaren, por exemplo, vai dar prioridade ao Piastri, se for necessário, para ganhar o título de pilotos? Ou ainda vai acreditar no Norris, sei lá? Eu quero saber aí se a McLaren também vai mudar as prioridades agora. Se bem que para mim não é para dar prioridade ainda no momento, porque no final o Norris ainda está à frente do Verstappen e está se aproximando do Piastri. Então, a ver o que acontece na próxima corrida, mas a gente já volta no estágio de que assim, pode haver mudança na liderança do campeonato e dependendo do que aconteça no GP do México, Max Verstappen pode acabar se tornando líder do campeonato no Brasil. Se ele de novo repete essa façanha de tirar 15 pontos do Piastri, né? Ele fica 25 no GP do Brasil, que tem corrida sprint. Se ele ficar a menos de 33 pontos ao fim dessa corrida, que é basicamente vencer a corrida, ele pode matematicamente se tornar líder do campeonato do Brasil. Mas aí, obviamente, depende ele de fazer um fim de semana em que as coisas possam se encaixar e mais do que nunca o Verstappen vai torcer para a colaboração da Ferrari e da Mercedes. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.